Hello, guys! Como estão? Bem-vindos à nossa quarta aula do bloco 2 da frente 3. Essa é a nossa última aula e hoje a gente vai começar a nossa aula falando sobre os produtos da fonte de energia e alguns impactos ambientais que eles e outras causas podem ter. Então, gente, sem mais delongas, vamos lá à aula, porque eu quero fazer uma aula bem rapidinha para todo mundo ficar feliz. Bem, como foi dito, essa aula é sobre energia e eu coloquei como parte 2, porque a gente teve a parte 1 na semana passada. E começando, eu queria falar de alguns conceitos que são muito importantes para pensar tanto sobre impactos ambientais, mas como políticas públicas de um modo geral. Existem 3 conceitos básicos, sendo eles o de preservação, conservação e degradação. Preservação, ele impede qualquer interferência humana naquele local ou usufruindo daqueles recursos, ou seja, não pode matar, não pode tirar nada do lugar, não pode usar os recursos hídricos, nem nada. Os recursos minerais, nem nada. Não pode usar. Aquilo tem que ficar extremamente parado, estático, no lugar que está, sem mexer, para que eles garantam que aquilo ainda exista a longo prazo. Conservação, ele prevê um manejo sustentável dos recursos naturais, baseado na racionalidade e na necessidade daqueles recursos naturais existirem a um longo prazo. Ou seja, tudo que é usado como recurso natural, ele é reposto ou ele tem um manejo para que ele volte a ser como era antes. Por exemplo, eu preciso matar um local para fazer folha de papel. Aí eu vou lá, tiro as árvores e planto árvores novas para daqui a 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos tenha mais árvores para que as próximas gerações possam usufruir dos mesmos recursos naturais que eu usufruí. Se for em questão de água, por exemplo, eu usei alguma nascente é pesada, né? Mas eu usei algum recurso hídrico, eu tenho que garantir que aquele recurso hídrico não saiu poluído, ou se ele foi poluído de um jeito, eu tenho que oferecer o tratamento de água daquela água para que as próximas gerações ou pessoas ao meu entorno consigam usufruir dos mesmos recursos naturais que eu. A degradação e a preservação e a conservação, a degradação vai ao ponto contrário disso, porque ela é o consumo exacerbado de todos esses recursos naturais, de forma desenfreada e sem nenhuma racionalidade, e ela degrada, como todo mundo sabe que é destruir. Além do meio ambiente, também engloba a degradação das condições de vida de diversas formas de vida, seja seres humanos, seja animais, etc. Por exemplo, queimadas fazem com que animais de várias espécies deixem de existir ou tenham uma condição de vida precária a partir de agora. Isso é um exemplo. Agora, para os humanos, a poluição faz com que vários humanos deixem de respirar bem, por exemplo, ou sejam intoxicados por agrotóxicos. Existem várias coisas que podem fazer com que a degradação pode fazer que várias espécies distintas sofram consequências. Beleza. Ah, tá. Eu queria falar primeiro desse slide e foi um pouquinho errado. Ele era assim primeiro, mas tá tudo bem. Então, na semana passada, a gente falou que a nossa economia ela é pautada ainda na fonte de energia, que é o petróleo e combustíveis fósseis no geral. Mas pensar em petróleo, em combustíveis fósseis, ele é muito mais do que a gente acha que ele realmente faz. Eu não sei vocês, mas existe um site que são 144 coisas que são petróleo, eu fui lá ver, e é muita coisa. Eu peguei os exemplos mais simples que tem, só para a gente enxergar como o petróleo, o uso de petróleo, pode ser danoso para a natureza. Bem, o primeiro que é esse peixinho aqui, com essa cola. Então, a gente sabe que petróleo faz plástico. Ele também está envolvido na confecção de vários eletrônicos e eletrodomésticos, a gasolina. Então, toda a emissão de gases por carros, caminhões, tem a ver com o petróleo tá na gasolina. Tem vestuário também, óculos, tênis,
coisas muito batom, coisas que são mais plásticas mesmo, ela tem sim uma base de petróleo. Agora tem a emissão de gases do gás carbônico e do gás metano. É o dióxido de carbono e o metano. A gente sabe que o dióxido de carbono e o metano, eles são envolvidos em vários processos de poluição, mas a gente vai falar um pouco mais deles nesse slide. Ok. A gente vai falar a partir de agora dos principais problemas ambientais. Eles podem ser causados ou não pelas fontes energéticas que a gente mostrou na aula passada, mas esse poluição do ar, ele está muito mais atrelado às fontes energéticas que os outros, mas os outros também estão. Eu vou mostrar daqui a pouco. Bem, eu separei 3 dos principais problemas. O primeiro dele é o efeito estufa, que é o acúmulo de gás metano e gás de dióxido de carbono na nossa atmosfera, o que faz que a gente retenha mais calor e a nossa sensação térmica aumente muito. Isso também gera um descongelamento das nossas calotas polares, e isso vai aumentando o volume dos nossos oceanos, também aumenta os problemas respiratórios, porque está muito quente, está muito seco, aumenta a probabilidade de queimada, seja aqui no Brasil ou na Austrália, que acontece bastante. O efeito estufa deixa mais quente, mas também deixa mais frio. E isso é um problema muito, muito grande e que já é uma realidade. Tem diversos estudos que comprovam a existência do efeito estufa. Não é mais uma questão de opinião, é uma questão científica. Se vocês quiserem pesquisar sobre isso, eu ensino vocês a procurar coisas. Eu acho que talvez a Fiora já tenha feito isso. Desculpa, achei que Fiona era o apelido dela, mas o nome dela é Fiora. E já tenha feito isso de mostrar bases boas para vocês pesquisarem, mas se não, podem deixar nos comentários que eu mando alguns artigos sobre efeito estufa. Aí a camada de ozônio, diferentemente do que a gente acha que o gás carbono, ele degrada a camada de ozônio, mas na verdade era o CFC. Eu recomendo que vocês assistam, porque já foi grande pauta antigamente, e ele nada mais é do que um gás que a gente usava tanto para sistemas de refrigeramento, como geladeiras, freezers, etc., quanto para aerosóis. E nesses aerosóis e nessa geladeira tinha esse gás, e quando ele é liberado na atmosfera, ele causava buracos na camada de ozônio. A problemática de ter buracos na camada de ozônio é que a gente fica mais propenso a receber raios UV, ultravioletas, do sol, e esses raios, eles são muito, muito mutagênicos e carcinogênicos, ou seja, ele causa mutações na nossa pele, e essas mutações, elas podem causar câncer, além de outros problemas de pele e etc. E de superacrescimento também, porque a gente está recebendo os raios solares diretamente. Outro problema também é a chuva ácida, devido aos gases poluentes emitidos pelas fábricas. Normalmente é o óxido de nitrogênio e o óxido de sulfato, eu acho que é isso, que é o NO e o SO, que eles são reativos, e quando eles se juntam no nível das nuvens, eles criam chuva ácida, que é extremamente ruim, muito, muito ruim. Eu não sei se vocês assistiram Dark, mas tem alguns episódios no comecinho que eles falam que tá tendo uma chuva ácida graças à emissão de vapores da usina nuclear. Aí eu não sei muito bem qual é a relação entre eles, mas eu sei que várias indústrias soltam esses produtos que podem formar chuva ácida. Bem, como estava errado. Bem, agora vamos falar um pouco de problemas ambientais ligados ao solo. Primeiro, temos o lixo sólido, que ele pode contaminar o nosso solo de diversas formas, sendo o principal deles o acúmulo dele já deixa feio, etc. Já gera mau odor, já faz com que todo ao redor fique
não fique improdutivo, porque a gente não consegue plantar num lugar que tem muito lixo, etc, etc. Além de soltar o churume, eu não sei se vocês lembram, mas o lixo dentro dos estágios dele da decomposição, quando ele não é feito isso de forma correta, ele solta churume, esse líquido que não é muito agradável, ele consegue se infiltrar nas camadas da Terra até alcançar os lençóis freáticos, causando a contaminação desses lençóis freáticos, que é uma problemática muito importante. A outra é agentes tóxicos, seja agrotóxicos, pesticidas, tudo que é feito para matar outros seres, seja fungos, bactérias, animais, insetos, eles são muito prejudiciais para o solo, ainda mais que é muito difícil de retirá-los. Então, uma vez no solo, normalmente ele demora muito para se degradar, e quanto mais tóxico, mais artificial, digamos assim, menos biodegradável, mais difícil é, e ele pode gerar várias coisas. Dentre as coisas que não compor. Um solo é fértil, e quando ele vai parando de se tornar fértil, ele vai passando por um processo que pode ser a desertificação ou erosão dos solos. Bem, como está aqui ilustrado, antigamente era uma floresta com um riozinho, etc., e virou um deserto, e isso é uma realidade muito comum, baseado no desmatamento, como que é? Na utilização exacerbada do solo, que ele vai perdendo nutrientes, ele vai ficando pouco produtivo, ele vai ficando pobre em nutrientes, pobre em várias coisas, e ele vai perdendo as suas características. Além de que, existe também uma questão geográfica. Acho que vocês já viram isso em outra frente, mas perto da linha do Equador, assim, mais nos trópicos, nas regiões tropicais, tipo o Brasil, que é um país tropical, ele fica perto dos trópicos, mas na região central é um local que com bastante incidência solar. É um país quente, é úmido também, graças à floresta amazônica, mas se não existisse a floresta amazônica, se a gente desmatar ela de forma exacerbada, vai acontecer que o nosso território vai ficar muito parecido com o território africano, que compartilha as mesmas questões geográficas, que também é um país tropical, porque fica perto dos trópicos, perto da linha do Equador. Só que lá existe o deserto do Saara, etc. Tem uma região mais deserta que aqui no Brasil não tem. E a gente não é graças à floresta. Se não tiver floresta, a gente vai ter um clima muito parecido com esse, sabe? Então, a desertificação, que é tornar uma coisa deserta, é um problema real, e a erosão dos solos também. Gente, eu tô falando bem por cima aqui para ela não ficar muito grande, mas se vocês gostarem do tema, vocês podem pesquisar sobre isso, e que é muito, muito legal. Meu Deus! Tá aparecendo. Que susto, achei que não tava aparecendo. Tá. Agora, problemas ambientais ligados à água, temos 3: a bioacumulação, a eutrofização e a mancha negra. A bioacumulação, ela é a acumulação nas águas de lixo não biodegradável, ou seja, o plástico que não se degrada na água e todos os outros derivados disso, eletrônicos, sofá, etc., eles não são degradados na água, então eles ficam acumulados lá. O que pode acontecer? Podem matar vida marinha. Você lembra de, tipo, canudos são os piores amigos da tartaruga? Sim, mas não é só o canudo. É o canudo, é a sua garrafa, é o pote de sorvete, é tudo. Então, todos os plásticos que você gera, ele vai para algum lugar, e provavelmente aqui no Brasil, não para o lugar certo. Então, eu vou falar isso um pouco mais pra frente, mas ter consciência do plástico que usa é muito importante para essa bioacumulação. Porque não é só o canudo que vai matar a tartaruga, gente. Muita coisa vai matar a tartaruguinha. Então, a bioacumulação, ela pode matar por isso, ou ela pode fazer um filtro, assim, tem tanto plástico que ele se junta, ele se acumula na superfície dos rios, do mar, etc.,
E os peixes e a vegetação que fica embaixo do mar não recebe luz. E quando ela não recebe luz, ela morre. As plantas lá, e essas plantas que tem no mar, elas são muito importantes para a geração de oxigênio, tanto na água quanto no mar. A maior fonte de, eu não sei se vocês sabem, mas quem produz o oxigênio do mundo não é a floresta, não é a floresta amazônica. São os fitoplânctons que vivem no fundo do mar. Então, sem eles, sem a geração de oxigênio, é muito difícil, certo? Certo. Aí, segundo, eutrofização, que é o acúmulo de lixo, vamos dizer, de produtos que são biodegradáveis. Eu coloquei um exemplo aqui de um cocô, porque é o melhor exemplo. Então, o cocô é biodegradável? Existem várias bactérias que se alimentam de cocô, certo? Que usam dos compostos orgânicos que tem no cocô para se alimentar. É comum, certo? Fungos são decompositores, tem bactérias decompositoras, e isso é extremamente comum na natureza, não há nada de errado. Porém, se tem muita matéria orgânica, o que vai acontecer? Vai ter uma proliferação maior de bactérias. Quando a gente tem uma proliferação maior de bactérias, se elas forem aeróbias, que são as que usam oxigênio, vai usar bastante oxigênio, certo? E até aí, ok. Mas se elas forem anaeróbias e elas não usarem oxigênio, e elas ocuparem tanto espaço que não tiver mais oxigênio, e elas conseguem sobreviver em ambientes com pouco oxigênio, quando tiver uma bioacumulação, que é um espaço onde não tem muito oxigênio, a gente vai ter uma proliferação apenas de bactérias anaeróbias sem oxigênio. Então, se a gente tem um processo de acumulação de compostos orgânicos e vai acabando o oxigênio, porque elas vão se usando isso, as bactérias que precisam de oxigênio, e quando ele acaba, vai tendo uma proliferação de bactérias anaeróbias. E isso é ruim porque quando acaba o oxigênio, certo? Peixes morrem, a vegetação morre, várias das outras coisas que eu já disse anteriormente morrem. E isso é muito ruim para o nosso ecossistema. Bem, o terceiro, e não menos importante, é a mancha negra. A mancha negra são as manchas que vazamentos de petróleo causam. Elas já foram um problema. Elas foram um problema no começo do ano passado. No ano passado, na verdade, eu não lembro se eu começou ou fim, que a gente viu que tinha manchas de petróleo no nosso rio, na região do Nordeste, e foi um problema muito grave, porque é muito, muito difícil de tirar isso, e eles, assim como os outros, podem criar um fio, esse fio impede a passagem do sol, eles também impedem a troca de oxigênio, é muito difícil. Então, isso também é um problema muito grave acontecendo pelos problemas ambientais. E vocês lembram que eu disse anteriormente que não era só os problemas ambientais ligados ao ar que usava as fontes de energia? Porque, por exemplo, o plástico. O plástico é derivado do petróleo. Então, indiretamente, na verdade não tão indiretamente assim, mas indiretamente, ele é responsável pela bioacumulação. A mancha negra é petróleo. Então, diretamente, ela é responsável por esse problema ambiental. Então, não é tão correlacionado assim. Não é tão, eles não fogem tanto da temática. Eles estão ligados da temática, sim. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre o protocolo de Kyoto. Bem, o protocolo de Kyoto foi um acordo assinado na cidade de Kyoto, no Japão, em 1997 e entrou em vigor em 2005. Ai, mas como assim? Foi assinado em 97 e entrou em vigor em 2005? Então, todos esses países tinham 8 anos para se adequar a essas regras criadas no protocolo de Kyoto. Então, ela foi assinada por 160 países, que davam um primeiro passo para reduzir a emissão de gases responsáveis pelo aquecimento global. Então, o protocolo de Kyoto foi um protocolo onde alguns países assinaram e eles se responsabilizaram a criar políticas públicas que visassem a redução de emissão de gases.
além de investimento em tecnologia que mudasse as nossas fontes de energia, para que a gente parasse de ser dependente de petróleo, mas com que também ajudasse tecnologicamente em outras questões ambientais que a gente tem. Beleza? Dentro dessas políticas que eles podem criar, a gente podia, eles na verdade poderiam usar 4 tipos de, não sei como posso dizer, 4 artimanhas para conseguir alcançar esse objetivo, que é diminuir a emissão de gases. O primeiro é o compromisso doméstico, que nada mais é que criar políticas públicas nacionais contra as problemáticas descritas, essas problemáticas da emissão. Então, começar a taxar empresa que faz uma emissão alta, começar a criar políticas de incentivo para que as empresas criem outras alternativas, criar políticas de incentivo para as empresas que fazem sim uma grande emissão, de plantar uma árvore, de fazer algum consumo consciente, de dar algum retorno ambiental, ambientalista para o dano que ela estava gerando. Então, esse compromisso doméstico era a função do Estado, do próprio país, em criar regrinhas dentro do seu território para alcançar esse objetivo. Bem, o segundo é o comércio de emissões, que eu não sei se vocês ouviram falar, mas tem chamado o... eu acho que eu escrevi errado, compra de créditos carbono, mas eu vou explicar. Créditos carbono, eu não sei se vocês sabem, mas são uns cards assim, não são cards de verdade, mas são cards que os países ganham, assim, eles ganham, meu Deus, eles ganham em quantidade que eles conseguiram diminuir, correlacionado. Então, por exemplo, se eles conseguiram diminuir bastante, eles ganham bastante. E os países que conseguem concluir a meta, eles ganham créditos de carbono. E os países que eles não conseguem concluir as metas, eles têm que comprar créditos de carbono desses países que não construíram. E esses créditos de carbono, eles são trocados por o direito de emitir um pouco mais de carbono. Por exemplo, assim, o meu país, a meta é emitir 30 gases. Gente, é só hipotético. A gente vai falar assim, 30 mil, o volume de gases vai ser de 30 mil por ano. Beleza, nem é essa medida, mas vai ter que ser. 30 mil por ano. Aí, o meu país, a gente fez 25, a gente ganhou os créditos porque a gente bateu, ganhou um pouco mais porque a gente diminuiu, e o país de outra pessoa bateu 50, emitiu 50. O que ele tinha que fazer? Ele tinha direito de emitir 30 e esses 20 ele vai ter que comprar créditos de carbono, os meus créditos de carbono, para abater essa emissão deles. Porque eu acredito que eles pagavam algum tipo de multa ou eram, tipo, puxado a orelha, alguma coisa assim, para eles poderem emitir mais do que o permitido. Isso é importante porque os países que conseguem cumprir a proposta, eles ganham dinheiro, porque eles têm esses créditos que valem dinheiro e vão ser comprados por países que não conseguem. E os países que não conseguem, eles são punidos, porque eles têm que gastar dinheiro, vai mexer na economia, para comprar os créditos para poder resolver o problema. Então, é um bom jeito de fazer com que os países tentem ao máximo evitar a emissão, tanto para ganhar crédito, tanto para impedir que gastem dinheiro em créditos. Bem, o 3 é o desenvolvimento limpo, que é o investimento em tecnologias sustentáveis. Então, os países que não conseguem, eu não consigo diminuir a emissão, se eu diminuir a emissão de gases, a minha mãe morre. Então, esses países que não conseguem diminuir ou não conseguem ver as coisas, eles poderiam ganhar créditos de carbono à medida que eles investiam em pesquisas para desenvolver novas tecnologias que fizessem com que eles não precisassem mais emitir carbono, que também outras alternativas de tecnologia limpa, tipo de energia elétrica, quando a energia elétrica vem de uma fonte sustentável, entenderam? Então, quando ele investia dinheiro em pesquisas para combater esse mal de gases,
da emissão de gases, eles também ganhavam créditos. E o outro é os sumidores de carbono. Então, como a gente sabe, a árvore vai lá e faz no carbono e faz no oxigênio. Então, países que eles faziam uma emissão de gás carbônico, como foi contabilizado que a própria floresta daquele território ela absorvia aquele carbono, essas florestas elas eram usadas para abater a emissão de carbono. Ou seja, se eu emito 50, mas eu tenho um território muito alto de florestas, uma metade daqui, uma parcela disso era batida, então ficava 40, 30, entenderam? Isso é importante para incentivar os países a ter uma área florestada maior, entendeu? Tipo, beleza, quer continuar aí? Você quer continuar emitindo? Então, é isso. Se não quer pagar a multa, planta umas árvores aí. Planta umas árvores que vai, pelo menos, acabar com esse gás carbônico e não fica na atmosfera. Planta umas árvores que você pode até emitir o que está emitindo aí. Já que vai ser absorvido pelas árvores mesmo, pode fazer. Entenderam? Então, o protocolo de Kyoto ela foi muito importante por isso. Porque ele começou a pensar em políticas que obrigasse os países a seguir um protocolo que garantia e que previa a consciência ambiental para a gente melhorar a nossa qualidade de vida. Nossa, gente, e eu não poderia deixar de dizer que vários desses problemas que eu disse anteriormente, no nosso lado de não é empresa, não é governo, mas é alguma coisa, a gente pode sempre pensar no 5Rs. Eu sei que vocês já ouviram bastante isso, todo mundo já ouviu, mas é muito bom sempre pensar. Ai, meu Deus, é 5Rs e eu escrevi um P ali, desculpa, galera. Mas tudo bem. Que os 5Rs são repensar, que é sempre você pensar no consumo, principalmente se for plástico, se for eletrodoméstico, coisas que demoram anos para se decompor. Gente, eu não tenho certeza, mas eu acho que o plástico, nossa, eu vou até ver aqui no meio da aula, só pra gente ter certeza. Decomposição do plástico. Mano, é quase 400 anos. É algo assim, sabe? Não. É mais de 400 anos. Mano, é assim, lembra que o petróleo foi achado no século XIX? Em 1900 e pouco? Então, se o plástico demora 400 anos para se decompor e o petróleo foi achado ali em 1900, quer dizer que o primeiro plástico que a gente fez na Terra, ele ainda está aqui. Ele ainda está entre nós e não está decomposto. Vocês conseguem enxergar isso? Todo o plástico que você fez na sua vida, que eu fiz na minha vida, que qualquer um fez, que a sua avó fez na sua vida, ele tá vivíssimo, lindo, sem se decompor. Então tem que repensar muito o que você vai comprar, se você precisa mesmo de um garfo, descartável quando pede marmita, se precisa daquele canudo, se precisa daquele copo, você não pode levar seu próprio copo, se você não pode parar de usar absorvente, usar um coletor, tem que repensar muito as suas práticas, porque plástico é uma coisa que você não vai ver, os seus plásticos, você não vai ver eles se decompondo. Claro, aqueles biodegradáveis sim, porque eles são feitos de mandioca, de coisas bem mais solúveis, mas os plásticos convencionais não. Então, repensar se você precisa daquilo é um começo, e depois é recusar. Você fala, preciso? Acho que não. Então, se você não precisa, recuse. Meu Deus, eu coloquei 2P, tá bom. Depois de recusar, você vai reduzir. Depois de reduzir, você vai reutilizar. E depois de reutilizar, você vai reciclar. Meu Deus, eu escrevi tudo errado. Você vai reciclar. Então, você vai reutilizar o que você já tem. Você já tem um copo de plástico? Beleza, tem um copo de plástico, mas vai usar nas festas, vai usar na vida, vai levar o seu próprio copo de plástico, vai reciclar. Ai, meu Deus, não tem mais jeito. Esse copo aqui, ó, já deu, não dá, esse plástico tá furado, eu tenho que jogar ele fora. Vai jogar ele fora, mas no lugar certo, para ele ser reutilizado depois. A gente, beleza, tipo,
A gente tem a nossa parcela de culpa. Claro, não foi só a grande indústria que fez todo o plástico que está nos rios, todo aquele material biodegradável ele não fez, não saiu dos vasos sozinhos, a gente tem a nossa parcela de culpa, certo? O agronegócio também tem a deles na emissão de gás carbônico com as vaquinhas que a gente usa para comer, o uso de água para plantação, que é exacerbado também, mas também na criação de gado, e o agronegócio tem a parcela dele, na utilização de água, na poluição do ar, mas a gente também tem a nossa. Então, se a gente começar por a gente vai criando novos hábitos e talvez as nossas demandas, a gente olhando para as empresas e falando para elas, não, eu quero usar empresas, consumir empresas que têm uma consciência responsável, que têm algum tipo de consciência ambiental, elas não mudem para ganhar nosso dinheiro, sabe? Porque empresa só muda se for para ganhar dinheiro. Se a gente oferecer nosso dinheiro, talvez elas mudem. E a gente tem a outra realidade. Gente, é isso, a nossa aula. É um tema muito, muito legal. Eu gosto bastante. E se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem material complementar sobre essa aula, eu tô super disposta. A aula foi curtinha, ela teve 30 minutos. Eu achei que ia passar um pouco mais, mas ainda bem que não passou. E é isso, gente. Eu convido vocês a olharem mais sobre as outras formas de poluição que tem, quais são outros, a mais a fundo, o que o desmatamento pode causar, o que o efeito estufa pode causar, porque são temas muito recorrentes no Enem. E eu espero muito que vocês estudem mais a fundo sobre isso. Ademais, eu agradeço muito por vocês terem assistido a minha aula. Quem assistiu tá vendo essa mensagem. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Um beijão. Tchau, tchau. E é isso.